Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito aí do horário que vocês vão estar olhando esse vídeo. Eu sou o Rafa, faço parte do time de marketing aqui da Intexify. Hoje eu estou com um convidado muito especial, nosso parceiro, nosso cliente aí, o Ricardo Prudêncio, Country Manager da Eden no Brasil, uma empresa que está presente em mais de 17 países. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana de como que a Intexify conseguiu auxiliar na operação aí da Eden Med. Então, Ricardo, sem mais delongas, gostaria que você se apresentasse aí para a gente e contar um pouquinho dessa história de sucesso aí com a Intexify, né, Ricardo? Muito obrigado, Rafael, muito obrigado. Prazer a todos estar conversando aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Prudêncio, eu estou como Country Manager no Brasil pela Eden, uma empresa que trabalha desde o México para 17 países na América Latina, uma empresa que vem crescendo muito, pessoal. E com o apoio da Intexify, a gente tem feito um excelente trabalho nessa construção de leads, né? Legal, legal. E, Ricardo, fala um pouco aí para nós qual que é o segmento que a empresa trabalha, o que um pouco mais a fundo aí, o que vocês fazem hoje e como que funciona essa venda, no caso. Excelente pergunta. Nós trabalhamos diretamente com o setor da radiologia, né? Desenvolvemos um software chamado PACS, Picture Archiving Communication Systems. Então, esse sistema ele faz com que as clínicas, os hospitais possam armazenar, distribuir, os médicos radiologistas interpretar os exames e o paciente, que é o que está na ponta, possa facilmente ver seus exames de qualquer lugar. Legal. E qual que é o principal desafio que vocês encontram hoje, Ricardo, nessa jornada de vendas, até porque é algo novo também trazer uma empresa para o Brasil e começar do zero, assim, quais são os desafios que vocês vêm enfrentando no dia a dia? São muitos os desafios, né? Para implementar, né, e tropicalizar uma empresa no Brasil não é fácil, né? Então, nós tomamos essa decisão em agosto do ano passado, onde a Eden iniciou a operação aqui no Brasil, né? E o que nós fizemos desde o início, né? Nós sabíamos que o mercado é gigantesco na área de clínicas e hospitais. É um país que possui muitas empresas de tecnologia neste setor, né? E nós teríamos que rapidamente identificar o quê? Os principais clientes potenciais. Então, nós desenhamos o nosso perfil de cliente ideal junto da Intexify, colhemos aqueles leads, trouxemos aqueles leads para dentro da empresa para que nossa área de BDR, Business Development, Representative, pudessem trabalhar esses leads de uma forma a gerar negócios mais rapidamente, para testar essa operação de início no Brasil, né? E hoje a gente está fazendo 1 ano de operação. A gente está chegando agora em agosto a 1 ano de operação aqui no Brasil. Pô, que legal, hein, Ricardo? E qual que é o principal canal de aquisição que tu usa ou tu teve alguma mudança no teu principal canal de aquisição ou tu começou do zero e já está fazendo 1 ano dessa operação? Sempre utilizou os mesmos canais? Como que funcionou? Sim, a operação Eden Global ela é muito forte no inbound marketing e também no outbound, né? Aqui no Brasil, nós elegemos a operação de BDRs, né? Então, trabalhando diretamente, fazendo conexão, chamadas para os clientes. Por quê? Porque a gente tinha que testar esse mercado, a gente tinha que entender a necessidade desse mercado, que já é um mercado evoluído, que já possui empresas concorrentes de nome e renome internacionais aqui no Brasil. Então, a gente começou com a atividade de BDR, né? Tracionando isso com um time de field sales também no Brasil, né? Depois disso, né, agora o foco, conforme a gente já estava conversando, depois de entendido como esse mercado está funcionando depois de 1 ano e já com uma carteira de clientes, a gente passa agora para utilizar o inbound marketing também dentro da nossa estrutura e a presença em eventos do setor, que acho que isso é muito importante também para a nossa operação aqui no Brasil, no que a gente está construindo, né? Legal, legal. Acredito que tenha sido bem difícil aí, principalmente como é uma operação nova, tu encontrar um perfil de cliente ideal, até porque tu não tinha referências até então no Brasil, né? E como foi para ti encontrar esse perfil de cliente ideal? Tu já tinha uma base de referência? Tu já tinha algum cliente no Brasil que fez vocês iniciarem essa operação aqui? Ou foi tudo do zero mesmo? Não, uma operação construída do zero, né? A gente precisa ter um entendimento que tem que ser feito muitos testes. Então, no início da operação, sim, a gente propôs para clientes pequenos, para clientes médios e para clientes grandes as famosas POCs, provas de conceito, né? E isso deu um resultado tremendo para nós. Nós conseguimos entender qual é o verdadeiro usuário,
né, da ferramenta, o tipo de médico radiologista que mais se beneficia da nossa ferramenta. Por exemplo, médicos de ressonância magnética, tomografia, são exames de alta complexidade, né? Que tipos de empresa que eles se dão bem, que utilizam bem a Eden, né? Que fazem com que o nosso produto seja muito bem utilizado. Empresas que estejam naquele momento de sair do que a gente chama de on-premises, do serviço local, armazenamento de imagens dos pacientes localmente, para guardar tudo isso em nuvem, porque isso já é passado, né? Então, a gente começou a entender, primeiramente, fazendo provas de conceito com os clientes, né? Com os clientes que toparam, que foram parceiros nossos nesse primeiro momento, para depois de definir para onde o caminho que a gente queria, definimos o mercado, o território a atuar. Então, o Sudeste é o território que nós estamos muito forte, e também o território do Nordeste, né, onde a gente também tem uma atuação muito forte, temos alguns clientes lá. Claro que também estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, e o Nordeste também, alguns estados da federação. Legal, legal. E qual foi o teu pontapé inicial, Ricardo? O que te levou a procurar? Qual foi os principais critérios que te levaram a buscar ferramentas, né? Porque hoje montar uma operação do zero exige ter um stack de ferramentas. E queria que tu falasse um pouco aí para nós quais são as ferramentas que tu utiliza, as que tu utilizou e as que foram mais importantes aí dentro desse teu processo de estruturação da Eden no Brasil. Interessante, muito interessante a pergunta. Bom, a ferramenta de CRM, ela é imprescindível, né? Então, a nossa própria empresa, globalmente, já utilizava a ferramenta HubSpot. Então, para nós era muito interessante buscar um parceiro que tivesse uma integração total com essa ferramenta e que conhecesse da ferramenta, né? Então, nós fomos para o mercado e fizemos algumas pesquisas onde nós conseguimos entender que a Intexify, por exemplo, conhecia muito bem do HubSpot, havia cases de sucesso de integração e que nós conseguiríamos transferir toda aquela inteligência de leads para dentro do HubSpot. Por quê? Porque o time de Field Sales necessitaria trabalhar as etapas do funil dentro da ferramenta do HubSpot para depois a gente poder evoluir com o negócio. Legal. Então, quantas pessoas... Legal. Quantas pessoas fazem parte do teu time comercial hoje, Ricardo? Hoje nós estamos com 7 pessoas. Legal. E como que tu separa o teu processo? Tu tem um processo de vendas e um processo de BDR, pelo que você me falou, né? Me conta um pouco mais aí como que funciona essa separação, até para o nosso público também entender, né? Até como se faz uma estruturação de uma empresa do zero. Foi sempre assim esse processo separado? Ou no começo tu fazia de ponta a ponta? Sim, o início, né? Nós começamos com uma empresa de um homem só, né? Então, eu comecei no Brasil trabalhando em todas as pontas, né? Visitando diretamente os clientes, entendendo as necessidades, para aí sim a gente construir um kit de negócios, né? Apresentar uma forma de apresentar a nossa empresa no Brasil, quais são os pontos que são de interesse para esse mercado nacional, nosso mercado atual. Então, lá no início, né? Quando a gente contratou primeiramente o primeiro BDR, né? Nós já entendemos a necessidade de trazer uma ferramenta de leads. Por quê? Porque essa ferramenta iria ajudar, trazendo em média de 150 a 300 leads por mês, qualificados, para que ele pudesse estudar dentro desses leads quais que estavam exatamente dentro do nosso ICP, né? E isso foi uma construção de dias, tempos, né? Semanas que a gente levou, até chegar, por exemplo, hoje em dia, onde a gente tem 73% dos leads que chegam para nós, eles já chegam dentro do nosso ICP. Isso ajuda muito dentro do processo, porque o vendedor, no final das contas, o vendedor Field Sales, ele já vai com direcionamento claro. O cliente está dentro do meu ICP, então o que eu tenho que fazer é conduzir muito bem o processo comercial para entregar essa venda muito mais rápida e entregar sucesso ao cliente também. Acho que esse é o grande ponto. Colocar o cliente dentro da operação. Muito bom. E o que tu considera importante para essa segmentação, Ricardo? No nosso caso, quando a gente segmenta, né, a gente vai direto em clínicas e hospitais, pode ser de pequeno e médio porte, são onde a gente busca, né? E isso a ferramenta nos traz muito bem, essa divisão. E tem uma questão no nosso negócio, como é uma venda B2B, ela é uma venda que nós trabalhamos com diversos players dentro da instituição. Então, conhecimento, né, dos players na área administrativa, é quem vai decidir pelo negócio, mas também temos os influenciadores da área de tecnologia, que a gente precisa apresentar um software para eles, nosso software, para passar pela validação técnica, e não podemos deixar de fora o médico radiologista. Então, ele também é muito importante nessa situação. O que a Intexify faz muito bem em relação a outras ferramentas que nós testamos muito mais.
elas nos entregam, além do link, nos entrega as pessoas, né? Os contatos necessários que a gente precisa conectar, via LinkedIn, né? Telefone da instituição, aonde o nosso BDR consegue caminhar muito bem e chegar a um resultado mais positivo. Nós entendemos que esse ponto é o importante para nós. Legal. E teve até algum resultado que tu me passou ali nos bastidores, né, de números que tu trouxe dentro do teu ICP. Agora não lembro de cabeça, até refresca aí para o nosso público. Como que foi essa porcentagem, principalmente agora trazendo no mês de julho, né? Como que está a tua assertividade dentro da plataforma Intexify em relação aos leads que entram dentro do seu ICP e depois que vão evoluindo nas suas etapas? Sim. Então a gente chegou nesse número de 73% de leads que estão totalmente dentro do nosso ICP. Então isso vai para o nosso time de BDR. O BDR faz a prospecção, as pessoas do BDR fazem a prospecção, levam para o time de vendas. Isso nos dá uma taxa de conversão ao final de 17%. Então, para nós é muito importante esse número que a gente está conseguindo gerar. É uma empresa que está no início da operação, mas que já está gerando resultados para nós importantes, colocando o Brasil já em um ano em um dos 3 maiores países já da América Latina e em termos de vendas. Olha só que legal. A tua conversão de 17% de entrada para o negócio fechar a venda, é isso? Entrada, isso. Pô, legal. É um número bem bastante de se explorar, né? Porque está bem acima da média do mercado. E o que tu fez? O que tu acha que tu faz de diferente, assim, para te conseguir ter esses resultados acima da média do mercado aí? Eu acho que é o entendimento da situação atual do cliente. Quando a gente foca muito naquela etapa de descoberta, na first meeting, quando a gente consegue buscar diretamente as informações necessárias, quais softwares o cliente utiliza, como é que o cliente, o próprio radiologista, o que ele espera de uma ferramenta, qual é o momento atual daquele hospital, daquela clínica, para onde eles querem ir. Esse é um momento, dentro da etapa de vendas, que nós trabalhamos muito forte. Angariar informações. Nós angariamos o máximo de informações possíveis para depois a gente começar a trabalhar o processo de venda com o cliente. Então, o que a gente chama de first meeting, por exemplo, né? Muitas vezes a gente vai para 2, 3, 4, 5 reuniões de descoberta, de entendimento do negócio do cliente, né? Com uma equipe de inteligência também de mercado, utilizando dados que a Intexify traz, para a gente ser mais certeiros, né? Então, quando a gente leva esse lead para o caminho de demonstrações, né, do produto, que é muito necessário, para a etapa de negociação, ele já está muito qualificado para fechar o negócio. O cliente já entendeu, né? A gente já caminhou pelos players, pelas buyers personas que vão comprar a nossa solução e a gente entendeu claramente o que eles necessitam. Então, é muito mais fácil fechar o negócio. Por isso que a gente sempre fala que entender o mercado, com dados, com inteligência comercial, faz com que lá na ponta a gente consiga ter melhores resultados. É muito importante, né, Ricardo, ter essa dominância, principalmente do seu processo de qualificação e também do seu processo de vendas. Tu falou algo ali de o que espera de ferramentas, né? O que tu esperava da Intexify antes de contratar a gente e o que tu encontrou depois que você contratou a plataforma? Ok. A Intexify eu já tinha trabalhado em uma outra empresa, onde eu também montei um processo de vendas, utilizando a Intexify como início de tudo, de toda a operação, né, de inteligência de leads. E nessa empresa também nós conseguimos um sucesso muito grande. Então, eu já esperava que a gente traria leads mais qualificados e de acordo com o nosso ICP. Era essa a expectativa. Só que o que a gente não esperava, né, é que a gente ia conseguir converter, melhorar a nossa taxa de conversão com esse apoio, né? Então, trazendo mais informações, a gente começou a entender que, peraí, né? Uma outra questão interessante que a gente fez foi a retroalimentação. O que a gente começou a fazer? Entender os clientes que nós fechamos, e retroalimentar dentro da ferramenta da Intexify, porque ela tem um lugar ali de inteligência, onde eu coloco, esses clientes foram os que a gente fechou. Isso está dentro do nosso CP. Eu retroalimento a ferramenta para que a ferramenta me dê novos leads de acordo com aquele lookalike. Isso ajuda muito a operação comercial. Quando a gente começou a utilizar do time de CS da Intexify, junto com eles, entendendo os fechamentos e retroalimentando a ferramenta para trazer outros leads parecidos, a gente percebeu que a máquina começou a rodar de uma forma diferente e mais inteligente. Legal. Era uma das perguntas que eu ia te fazer, né, das funcionalidades da plataforma. Além da parte de análise, tem alguma outra funcionalidade que tu acredita que seja crucial, tanto para quem está começando agora um processo de vendas ou para quem já tem um processo estruturado? Tu acredita que é a mesma coisa ou tem funcionalidades diferentes?
Acho que tem funcionalidades diferentes, né, para cada empresa, é claro, mas eu acho que uma parte interessante ali é você conseguir fazer as extrações de acordo com o teu momento. Então, por exemplo, tem algum momento do nosso mês que a gente quer focar em hospitais de grande porte. Depois, o nosso ICP começa a direcionar um pouco mais para hospitais e clínicas de pequeno porte. Eu consigo fazer isso dentro da Intexify muito rápido, gerando lote, né? Gerando lotes de pesquisa e de leads. Então, isso é interessante também, porque eu vejo que, às vezes, um executivo de contas tem um funil muito baixo, eu já gero um lote de leads para ele, direcionando diretamente para essa pessoa. Isso com a Intexify a gente faz muito rapidamente. Uma outra questão é dar o joinha, né, ou desqualificar aquele lead de uma forma muito fácil. Isso nos ajuda a entender e retroalimentar a ferramenta. Boa, boa. E quais são as métricas principais que tu analisa para entender se os KPIs, né, para entender se esse lead ele tá dentro do teu ICP, se ele é uma possível oportunidade, ou se tu vai descartar ele? Quando tu descarta, o que tu faz? Tu faz alguma ação de reprospecção ou esse lead, claro que o que tá fora do ICP a gente não tem como reprospectar, né? Mas nos outros motivos de perda, tu faz algumas ações com os leads que tu extrai da Intexify? Certo, sim. Aqueles 21% que estão gerando em torno de leads totalmente descartados, que não fazem parte do nosso mercado e que não era aquilo que nós gostaríamos nesse momento, até isso a gente guarda, porque a gente sabe que no futuro a gente pode precisar desses leads com uma outra ferramenta que a gente venha lançar, com uma inteligência artificial que a gente possa trazer dentro da nossa plataforma que possa ajudar a apoiar esse outro tipo de cliente, né? Mas falando em descarte, né? Quando há o descarte, a gente tem um processo de 90 dias depois retornar. Por quê? Porque o nosso funil de vendas, como um B2B, hoje o nosso ticket médio está em torno de $1.000, vai por aí, alguma coisa assim. Tá? Então, como a gente está num ticket médio em torno de $1.000, a gente sabe que esse cliente leva em torno de 90 dias para fechar com a gente. Né? Então, a gente entende que dali a 90 dias da prospecção e que a gente descartou aquele lead, a gente começa a colocar eles numa etapa de conteúdo para em 6 meses poder trazer, né, de volta. Então, eu digo que em 9 meses a gente está conversando com esse cliente novamente, porque 90 dias é o prazo do tempo, né, dentro do funil desse cliente. Né? Eu demoro 6 meses ali jogando alguns conteúdos mês a mês, algumas novidades, para ver se eu consigo captar esse cliente, né? Para que daí sim eu reabasteça o nosso time de BDR com mais informações do que ele consumiu de conteúdos e tudo mais. Muito importante ter essa cadência, né? Acredito que em todas as etapas do funil, não só depois que a gente perde essa oportunidade para entrar em outras ações, mas a cadência ela é crucial desde a etapa de tentativa de contato, depois para conexão e por aí vai. Como é que tu separa as tuas etapas hoje de qualificação, Ricardo? Dentro do meu funil de pré-vendas ou de vendas? Dentro do teu funil de pré-vendas, daí depois a gente até pode falar um pouquinho de vendas também. Tá bom. Dentro do funil de pré-vendas, a gente tem os nossos contatos. A gente abre contatos via LinkedIn, né, primeiramente, com os clientes. E-mail, utilizamos muito da plataforma de e-mail também para mandar alguns conteúdos, vídeos. Nós percebemos que vídeos funcionam muito bem para o nosso negócio, né? Captura os clientes, né? E a ligação. A chamada telefônica é importantíssima e os nossos BDRs aqui fazem bastante ligações, para você ter ideia, né? Para conseguir conectar com esse cliente. O nosso mercado, ele ainda é um mercado que a gente precisa trabalhar o one-on-one, né? A ligação, né? Conseguir marcar aquela reunião. A reunião presencial, ela é muito importante, o field sales, né? Boa. Eu sempre digo aqui para o time, né, que é no telefone que a gente ganha o jogo, porque durante a ligação telefônica onde a gente vai conseguir se conectar de fato com esse potencial cliente, entendendo as dores, os anseios, entendendo porque a gente não está aqui para vender um produto, né? A gente está aqui para vender uma solução que vai realmente fazer a diferença na vida desse cliente, porque quem é empreendedor sabe os desafios diários que enfrentam no dia a dia, e é muito importante a gente ter essa conexão um pouco mais próxima. E, Ricardo, tu falou um pouco de CS aqui da Intexify, né? E onde que o CS te ajuda, o teu CSM, o que ele faz contigo hoje na tua jornada como cliente Intexify? É muito interessante isso. Nós temos reuniões quinzenais com eles, né? Onde a gente vai ajustando o ICP de acordo com a nossa necessidade, muito de encontro com o funil de vendas atual, né? Então, a gente olha para 2 grandes pontos.
o mercado que a gente quer atacar, o tipo de cliente que a gente quer atacar, a gente tem um entendimento muito claro disso, e também o funil de vendas como ele está. Então, a gente sabe que clientes maiores, né, eles vão gerar um ticket médio maior, mas um tempo de venda muito maior. Então, a gente começa a calibrar isso. Olha, a equipe de CS de vocês, a gente solicita, às vezes, não, agora a gente está precisando trazer leads, que a gente feche em menos tempo. Então, a gente sabe que a gente vai para as clínicas menores, com um equipamento de radiologia apenas, que realizam poucos exames. Então, a gente vai configurando tudo isso dentro do Intexify de uma forma que essa informação chegue para o nosso BDR, para que ele possa, na hora de receber 150, 300, 400 leads, ele possa saber onde que ele vai trabalhar naquele momento. Então, essa parceria com o CS nos ajuda bastante na operação. Tá? E é o que mantém, acho, a gente dia a dia, né, junto com vocês. A operação já completando quase um ano. Essa proximidade é o nosso principal diferencial hoje, né? E tu tem integração com o HubSpot. O que muda? Se você não tivesse a integração com o HubSpot, como que você faria? Se você já parou para pensar nisso, né? Principalmente. E o que te traz de benefício essa integração em ter um CRM que de fato é muito bom como o HubSpot? A gente tem integração, vários clientes aí que utilizam o HubSpot. Então me fala um pouco aí como seria o sem CRM ou sem integração e o com integração. Sem integração eu não vejo a nossa operação conseguindo trabalhar, porque eu ia ter que colocar a nossa equipe de BDR, né, as pessoas para ter que ficar fazendo recadastros, né, de uma ferramenta para outra, e são muitas informações que a gente acaba colhendo, né, são diversas buyer persona que a gente consegue buscar dentro da ferramenta do Intexify, às vezes vem 10 contatos, então a gente trazer tudo isso para dentro do CRM é uma camada de informação muito importante e não se poderia perder. Telefone, e-mail, contato, endereço, tudo isso vem tudo organizado a partir do momento que a gente tem uma integração direta entre uma ferramenta e a outra. Né? Então, nós cogitamos, desde o início, uma ferramenta que pudesse ter essa integração nativa, né? Que já conhecesse como fazer. E foi muito fácil fazer junto com a Intexify, eu falo isso verdadeiramente, porque o nosso time aqui de desenvolvimento na empresa não precisou de muito para fazer essa integração acontecer. Foram poucos dias, aliás, tá? Que a gente demorou para construir uma integração completa, onde os leads saem da Intexify, né, os leads qualificados, e vão para dentro do nosso CRM, dentro do funil de vendas da HubSpot, já distribuindo para os vendedores dentro da sua região. Legal. E dentro desse teu processo, depois que tu manda o lead para o teu CRM, quais são as informações principais que hoje no teu processo você precisa, informações que venham da Intexify e que vai para o teu CRM, o que tu mais utiliza aí como critério de qualificação? Com certeza o território, que ele está, né? A gente precisa entender também qual é o segmento desse hospital, dessa clínica, né? Se é um hospital geral, se é um hospital de especialidade, se é uma clínica de médio, pequeno ou grande porte, né? Quantos decisores eu consigo ter contato dentro dessa clínica, quantos contatos eu já consegui levantar, o nível desses contatos, se eles estão numa camada operacional, numa camada mais tática ou numa camada estratégica, isso eu consigo entender dentro da Intexify também. Então, essas informações, né, eu consigo rapidamente desenvolver e levar, por exemplo, para dentro do meu funil, para um Key Account, ou então para um executivo de contas de sales daquela região. Isso me ajuda bastante já a ter um entendimento do mercado em que eu estou atuando. Quanto mais informações a gente tem, melhor é para, de fato, essa prospecção, né? E, Ricardo, para a gente ir se encaminhando aqui para finalizar esse papo, gosto muito de fazer perguntas, gosto muito de ouvir essas histórias de sucesso dos nossos clientes. E hoje, qual conselho tu daria para quem está iniciando uma operação e vai contratar a Intexify para os nossos novos clientes e para quem já é cliente? Quais são esses conselhos que você dá aí como nosso cliente parceiro? Eu diria que, primeiro, comece com inteligência de leads, né? Comece buscando inteligência comercial desde o primeiro dia. Acho que isso é muito importante, né? Entender muito bem o ICP e buscar uma ferramenta que te traga o máximo de leads dentro desse ICP. Porque senão o trabalho vai ficando cada vez mais moroso. Você vai ter que fazer essa descoberta e aprendendo com os erros, né? O famoso que a gente chama de escorregar nas cascas de banana. Quando você tem uma ferramenta de inteligência que já te traz o perfil ideal, ele ajuda completamente dentro do teu processo de compra. Então, eu sempre digo que trabalhar a inteligência comercial desde o primeiro dia é o mais importante, talvez,
dentro de uma operação, né, de vendas. Tá? Bom, outra coisa, né, uma empresa parceira que esteja sempre focada em nos entender para onde a gente está levando. Né? Então, por exemplo, na área da saúde, existem listas, né? Existem, por exemplo, dentro do governo, existem algumas listas qualificadas que a gente consegue buscar também dentro da Intexify. A gente consegue ter essa integração. Então, a gente consegue pegar fontes diversas. Isso é muito interessante também para a nossa operação aqui no Brasil. E o último é essa retroalimentação. Não adianta ter uma ferramenta que te gere dados, leads, mas que você depois não retroalimente para poder cada vez mais crescer e melhorar a tua assertividade, a curacidade comercial. Então, acho que são esses 3 pontos. Legal. Ricardo, primeiro te agradecer por esse papo aí, nosso público tenho certeza que vai ficar bem feliz em ouvir essa história, assim como muitas outras virão. Pessoal, coloquei um QR Code aqui na tela, então quem quiser conhecer um pouco melhor a Intexify e falar com um dos nossos especialistas, pode entrar em contato aí com a gente. O Ricardo quer deixar os seus contatos aí também, Ricardo, para quem quiser conhecer a Edenmed. Muito obrigado, Rafael, primeiramente por essa conversa. A Edenmed está presente no Brasil, em São Paulo, tá bom? E atuando em todo o Brasil. Então, nosso site é edenmed.com e também estamos muito presentes no LinkedIn. Se quiserem conhecer um pouco mais, em contato conosco, estaremos lá também. Muito obrigado a todos. Show de bola. Obrigadão, um abraço aí, Ricardo. Obrigado, tchau, tchau.